amigos, hoje é um dia muito especial, porque eu quero falar com vocês sobre a minha preocupação em relação ao futuro da humanidade. Infelizmente, nós vamos deixar o pior legado para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Se toda a população mundial hoje entrasse no padrão de consumo da classe média americana, precisaríamos de três planetas Terra. Portanto, não é suportável. Nós temos de usar a nossa capacidade intelectual para encontrar respostas brilhantes para preservar os recursos intelectuais e emocionais, para salvar o planeta. Mas, infelizmente, a nossa espécie, que é a única que pensa e tem consciência que pensa, em meio a mais de 10 milhões de espécies, infelizmente, nunca honrou adequadamente a arte de pensar, por isso nunca desenvolveu de maneira coletiva as funções mais importantes da inteligência, como gerenciar pensamentos, proteger a emoção, colocar-se no lugar do outro, trabalhar perdas e frustrações, pensar antes de reagir e pensar não apenas como grupo social, filosófico, religioso ou intelectual, mas pensar como humanidade. Se palestinos e judeus, se latinos e norte-americanos, se ocidentais e orientais desenvolvessem coletivamente essas funções da inteligência, nós perceberíamos que a humanidade é uma única família e que deveríamos ter um caso de amor com ela. Por isso escrevi o livro Petrus Logos, o Guardião do Tempo. Esse livro fala sobre a destruição dos recursos hídricos, a poluição ambiental, o aquecimento global. Fala, portanto, do péssimo legado que, como eu disse, vamos deixar para as próximas gerações. Um livro que fala também sobre a terceira grande guerra mundial. As bombas que jamais deveriam sair dos celeiros, como bombas atômicas, bombas de hidrogênio, bombas de nêutrons. Nessa saga, nessa aventura, saíram, infelizmente, destruíram, geraram a grande catástrofe que se abateu sobre a humanidade. E a humanidade ressurge do caos. Ela tem a oportunidade de recomeçar. Porém, grande parte das espécies e grande parte da população mundial foi dizimada. Portanto, a humanidade, nesse recomeço, começa a destruir tudo aquilo que gerava um consumo irresponsável, toda a tecnologia, destruiu também os centros comerciais, a indústria dos aparelhos, dos automóveis, dos computadores. Voltamos nesta saga ao tempo da Idade Média. Os profetas daquela era, 100 anos depois da Terceira Grande Guerra, disseram que o ser humano é um consumidor voraz, que ele tem um instinto para consumir, tanto como ele o tem da fome e da sede. E foram radicais. Nessa solução radical, o ar se tornou respirável, os mananciais voltaram a se purificar. Enfim, a humanidade teve uma segunda oportunidade, mas infelizmente ela mudou por fora, mas não mudou por dentro. O ser humano, ele voltou a desenvolver o poder pelo poder, a necessidade neurótica de ser o centro das atenções, a necessidade neurótica de estar sempre certo, a necessidade ansiosa de que o mundo gravite em nossa própria órbita. E não apenas isso, desenvolveu o preconceito, guerras, o domínio de uma minoria por uma grande maioria, até que surge um príncipe, Petrus, e que ama o conhecimento, por isso se torna Petrus Logos, e que vai contra o seu pai, que era o grande rei do reino de Cosmos, o maior reino daqueles tempos áureos do recomeço da humanidade. E Petrus, por ir contra o seu pai, que era um grande ditador, e também contra os conselheiros do rei, contra os generais daquele tempo, contra os ministros, ele assinou a sua sentença de morte. Mas ele preferiu ser fiel à sua consciência do que ter uma dívida impagável de submeter aquele cárcere emocional, aquele cárcere social, onde uma minoria escravizava e dominava uma grande maioria. Petrus passa pelas maiores atrocidades. Ele veste a máscara da humilhação, uma máscara de ferro
terrível que deformava o rosto, que só os grandes criminosos a vestiam. E, na verdade, ninguém sobreviveu a essa máscara. Ele sobrevive, mas com defeito na face e com imensas cicatrizes no território da emoção. Mas mesmo assim não se calou. Petrus ainda continua contra as atrocidades do seu pai e, infelizmente, ele sofre uma punição mais severa. É considerado um doente mental e é internado na Câmara dos Loucos. Mas, apesar desse jovem ter sofrido a sentença de morte, ser julgado, excluído, vilipendiado, dilacerado, ele mais uma vez sentiu a necessidade vital de não abrir mão à sua consciência crítica, de ter um caso de amor com a espécie humana. Portanto, Petrus Logos revela um jovem que deveria ser um espelho para todos os jovens nesse tempo, para que tenha um caso de amor com a sua qualidade de vida e tenha um romance com a humanidade. Queridos amigos, 3 bilhões a 3 bilhões e meio de pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Isso indica que nós tomamos o caminho errado. Depressão, ansiedade, dependência de drogas, psicoses, transtornos alimentares como bulimia, anorexia, vigorexia, transtorno obsessivo-compulsivo, doenças psicossomáticas, revelam uma humanidade que está adoecendo rápida e coletivamente. Portanto, não apenas estamos destruindo os recursos naturais, mas também, como eu digo, nesta saga estamos destruindo os recursos emocionais. Eu espero que você tenha a oportunidade de ler o livro Petrus Logos e se torne um Petrus, e se torne alguém que seja apaixonado pela humanidade, seja apaixonado pelo futuro da nossa espécie. Não apenas, por favor, leia esse livro, se você o desejar, mas também debata suas ideias, dê conferências para os jovens, dê conferência para as pessoas nas empresas, nas escolas, nas universidades. Por que estou pedindo isso? Porque se nós não fizermos uma corrente do bem, se nós não nos levantarmos para se preocupar com o futuro do planeta, nossa espécie não será viável. Portanto, eu gostaria muito que você tivesse essa missão de ajudar a salvar o planeta. E não apenas isso, mas também de dominar a fera que está dentro de si. Porque este livro fala de uma fera que era amiga de Petrus quando ele dominava raiva, medo, ciúmes, vingança, ódio. Mas quando ele não dominava esse instinto, essa fera poderia devorá-lo e devorar todos ao seu redor. Sejam Petrus Logos no século XXI. Tenha um caso de amor com a sua qualidade de vida, com a sua família, com a sua sociedade e com a espécie humana. Este livro tem causado tanto impacto com aqueles que já leram os originais que provavelmente vai ser filmado em Hollywood. Um forte abraço a todos vocês e um forte abraço à juventude mundial.